Bem-vindos ao Casa Comum, encontro à quarta-feira de Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco aqui na Renascença. Bem-vindos. Vamos falar mais à frente sobre o PRR, numa dimensão mista, digamos, portuguesa e europeia. Para já, a questão da reforma do Estado, com um novo governo, com um Ministério da Reforma do Estado, um ministro adjunto, de resto, o que é relevante na orgânica do governo, e um discurso do Primeiro-Ministro na tomada de posse a declarar guerra à burocracia. Mariana Vieira da Silva, talvez seja tempo de perguntar o que é que Montenegro recebeu sobre reforma do Estado, mas estará o Primeiro-Ministro a confundir combate à burocracia com uma reforma efetiva da administração pública? Bom, muito boa tarde. Quando soubemos o nome da pasta, do ministro e a utilização da expressão de reforma do Estado, talvez tenhamos pensado numa dimensão. Quando vemos os dois secretários de Estado que o ministro tem, da simplificação e da inovação, fica-se com uma ideia um pouco diferente. E o discurso do primeiro-ministro confirma esta segunda ideia, ou seja, uma lógica menos de reforma do Estado e mais... E isso constitui um elemento da reforma, da aposta na simplificação e na desburocratização. E isso julgo que é de saudar, porque ao longo das últimas décadas, os governos que sempre protagonizaram aquilo que normalmente chamamos de simplex, porque foi o nome daquela que foi a mais significativa reforma, foram sempre os governos do Partido Socialista. Relativamente às dimensões mais de reforma, dizer duas coisas. Primeiro, que o principal elemento da reforma do Estado que foi feito nos últimos anos foi a descentralização. Quando nós descentralizamos competências na área da ação social, da educação e da saúde, na dimensão em que elas foram descentralizadas, estamos a fazer uma profundíssima reforma do Estado. A segunda dimensão da reforma do Estado que foi feita nos últimos anos, e estas duas, no fundo, são o legado que fica para o governo continuar, para o atual governo continuar, são as dimensões que apareceram um bocadinho associadas à mudança dos ministérios para o antigo edifício da Caixa Geral de Depósitos, mas que no fundo se podem traduzir como um reforço do centro do governo. Ao longo das últimas décadas, sempre que houve reformas do Estado, elas incidiram muito numa lógica de retirar gorduras e de adaptação do Estado a tempos mais modernos, no meu entendimento, fragilizando excessivamente o centro do governo. O centro do governo significa os ministérios ou as áreas do governo que têm a obrigação de planear, de avaliar, de lançar políticas, de serem responsáveis por exemplo, decidir quem é que o Estado recruta e quem deixa de recrutar. E essa fragilização do centro do governo, na minha perspectiva, e foi isso que tentámos transformar, levou a uma dimensão de falta de planeamento e de organização muitíssimo séria. O governo fez algumas alterações à reforma que recebeu, mas no centro dos seus objetivos foi uma continuidade. Assistimos ao reforço das dimensões, agora para simplificar, do Ministério da Presidência, das Finanças e da Coesão Territorial, como os três ministérios que são mais centrais nestas dimensões organizacionais. E agora, no fundo, diria, tanto quanto é possível perceber, que o objetivo do governo é utilizar quer as tecnologias, quer a inteligência artificial, quer tudo o que, de novo, pode existir do ponto de vista da prestação do serviço público, nomeadamente com a pressão do atendimento, que é uma das dimensões que é mais visível do ponto de vista público, e procurar reforçar essas dimensões de inovação, abandonando, e eu termino com esta frase, Sim. Abandonando aquilo que durante muito tempo, sempre que ouvíamos o PSD falar de reforma do Estado, quase logo a seguir aparecia a expressão gorduras do Estado. Aparentemente, tanto quanto eu percebo, essa já não é Mariana, o centro. A questão da burocracia, e que certamente falaremos já à frente por causa do PRR, é essencial. E se há uma guerra que é declarada é porque há um problema, efetivamente, com alguma urgência. Reconhece que é possível ou é necessário fazer mais com urgência nesse ponto de vista? Reconheço que é necessário fazer mais na dimensão da burocracia. Devo dizer, e falaremos disso também sobre o PRR, que é muito mais difícil do que possa parecer, porque algumas das dimensões de burocracia são mais exigências europeias até do que, embora com alguma tradição portuguesa para as tornar ainda mais complexas, do que invenções nacionais. E por isso, da parte do Partido Socialista, a disponibilidade é total e foi sempre. Eu relembro que
mesmo quando tínhamos maioria absoluta, algumas das propostas que fizemos na área da redução da burocracia, mesmo com a maioria absoluta, o Presidente da República pressionou, exigiu que elas fossem discutidas e acordadas com o PSD. E nem sempre esse acordo veio. Pelo contrário, em alguns casos, nos mesmos temas, o Partido Socialista votou favoravelmente a todas as propostas nesta dimensão que o Governo apresentou à Assembleia da República durante o último ano. E, portanto, é importante, é muito exigente, por muitas vezes bater de frente contra algumas regras europeias. E o PS deve estar, e eu recuso, como José Luís Carneiro parece ter sinalizado, deve estar também ao lado do Governo nesta organização do Estado. Julgo que nestas dimensões de burocracia e inovação, sim, no que diz respeito a um reequilíbrio das dimensões entre público e privado na reorganização do Estado, são temas de grande oposição do Partido Socialista à visão da direita, mas isso não significa nada, pelo contrário, limitar a capacidade de acordo nesta matéria, que volto a dizer porque acho mesmo relevante que no último ano existiu muito, nomeadamente relativamente a todas as propostas que o Ministro Castro Almeida apresentou na Assembleia. Duarte Pacheco, o que é que espera então? Apenas esta linha de continuidade ao nível da simplificação ou ir mais ao osso das funções do Estado também? Boa tarde. São dois aspectos distintos e eu acho que os dois devem ser abordados, porque um não vive sem o outro. A simplificação tem que existir. E a simplificação não é a digitalização, porque isso não é nada. É querer... muitas vezes os governos, e os autarcas, etc., gostam de apresentar bandeiras, fazem uma grande festa, depois tudo fica na mesma no final do dia. Muda-se os nomes às coisas e fica tudo igual. Permitam que só que dê aqui alguns exemplos de como é que o Estado não está a responder. As empresas públicas, que se quiserem contratar uma pessoa, têm que pedir autorização ao Ministério das Finanças. Mesmo que há algum tempo. Precisamente, desde a Troika. Só que a Troika já se foi há não sei quantos anos. Já não é assim. É. Não é. Tudo o que está fora tem que ir à UTAM, ter o parecer, justificar o parecer, e isso significa que tem que ter o ok da tutela, o ok das finanças, para depois poder fazer essa contratação. Isso significa que são custos inerentes à própria gestão. Quer dizer, isto são dias perdidos, são meses perdidos muitas vezes. Segundo exemplo, só para dar a segurança social. Uma pessoa atinge a idade de reforma, pede para passar à aposentação, demora semanas, meses a ter uma resposta, quase que era uma coisa automática. Vou dar um exemplo pessoal. Eu há um ano, porque tenho descontos na Caixa Geral de Apresentações e na Segurança Social, pedi que fosse feita uma contabilidade do tempo, que eu não sei quanto tempo é que tenho acumulado. Já insisti várias vezes. Ao fim do ano, a resposta foi 0. Como é que isso se resolve? Porque outra questão pode ter a ver com os recursos humanos da administração pública também. Nós estamos fartos de não ter mais recursos humanos. O que significa é que nós temos procedimentos e procedimentos atrás de procedimentos que empatam-se uns aos outros e que não permitem uma resposta rápida aos cidadãos. Mas temos funcionários públicos a mais ou a menos para aquilo que queremos como Estado? Sinceramente, temos que... Essa passamos ao segundo lado. Certo. Que é perceber se achamos que as funções do Estado são estas e são as mais adequadas ou não. E o que é que o Duarte pensa sobre isso? Permita só que diga. Nós poderemos ter funções, áreas onde, por exemplo, na proteção civil, na área de apoio às florestas, de apoio às nossas linhas de água, se calhar temos poucos recursos e se calhar num departamento qualquer aqui em Lisboa temos recursos a mais. E é isso que espera ver do Governo, que mexa também nisso? Agora, tem que mexer nisto e tem que mexer nas funções sociais. Por isso é que eu digo, nós todos estamos de acordo quanto ao título. Ouvi estes dias da parte do Partido Socialista, mais à direita, a própria extrema-esquerda, a dizer que sim, reformar o Estado, tudo bem. Claro, agora quando formos para o concreto é que vamos ver se ainda se consegue, ou não, porque depois toda a gente quer mudar, mas que se mude na casa do lado, ninguém quer mudar assim. O que é que se deve mudar? Exemplos, o Governo deve pensar, efetivamente, nas funções do Estado e se tem capacidade de fazer tudo aquilo que sempre fez, ou se, pelo contrário, deve dispensar para o setor privado há algumas dessas funções. E o que é que deve-se passar para o setor privado? Dê-me um exemplo, na sua opinião. O exemplo, facilitar as parcerias público-privadas na saúde, para mim é o melhor exemplo, que já deu resultados, que foram invertidos ideologicamente e que rapidamente
têm que ser postas a andar, quer nos serviços primários, quer nos serviços hospitalares, porque provaram que o setor privado consegue ser mais eficiente que o setor público e para os cidadãos é-lhe indiferente se quem está ali é alguém que tem um contrato de trabalho público ou se está a trabalhar por uma entidade privada. O que importa é que ser atendido. Segunda ronda. Mariana, reconhece que é preciso mudar alguma coisa nas funções do Estado? Bom, tenho que responder a isto, porque não é por nós repetirmos 700 vezes que as PPPs acabaram por razões ideológicas que isso passa a ser verdade. As PPPs foram as 4 avaliadas. A uma delas, a avaliação foi negativa no sentido da continuação da PPP e, portanto, retiremos esta de parte. As outras 3, o Estado propôs que elas continuassem. Num caso, o privado aceitou. Nos outros 2, o privado exigiu uma coisa ilegal, que era que o Estado pagasse mais durante o período transitório até que se fazia o novo contrato. E isso não é aceitável. Ninguém poderia assinar esse papel, porque ele é completamente irregular e, nesse caso, os privados manifestaram a vontade de abandonar as PPPs. E, portanto, esta é a história das 4 PPPs que existia. Logo na altura. Não com aqueles privados. Mas, Duarte, o custo de durante 2 anos internalizar e depois abrir um novo concurso é absolutamente que vai excessivo. acontecer agora. Veremos se terão interessados. Aposto que não terão interessados. Fica aqui para depois podermos... Aposta que não terão interessados? Não haverá pessoas a concorrer. Privados. Cumprindo os mesmos critérios de exigência que os anteriores contratos das PPPs tinham, aposto que não terão interessados. Funções do Estado. Sobre as funções do Estado. Eu diria que com a descentralização de competências para as autarquias, o grande acerto nas funções do Estado ficou resolvido. Porquê? Porque o que nós tínhamos muitas vezes era um problema que aqui o Duarte Pacheco aludiu, de ter os recursos centrados numa dimensão do poder, o poder da administração central, quando depois a prestação de serviço, por ser muito local, por ser muito feito ao nível local, tinha uma desadequação. E, quanto a mim, isso está ultrapassado. Para o Partido Socialista, quer do ponto de vista da educação, quer da saúde, que são sempre os temas que a direita traz, quer da segurança social, a centralidade do papel do Estado é fundamental. Creio que nas outras dimensões de segurança elas não se colocam e por isso é que todas as discussões sobre esta matéria acabam sempre no fundo, retirar capacidade e músculo e pensamento ao Estado Central. Porque estas pessoas, muitas vezes ninguém sente a falta delas no dia-a-dia, não é? Porque são os economistas que estão nos serviços, são os engenheiros que estão nos serviços, são os juristas que estão nos serviços e foi precisamente aí que o Estado mais limitações teve nos últimos anos. E, portanto, eu, do ponto de vista da discussão que normalmente se tem nesta matéria, um Estado sem ser capaz de planear... Quando nós olhamos, muitas vezes aqui falamos sobre os atrasos na ferrovia, sobre as dificuldades na construção de estradas ou de escolas ou de hospitais, elas resultam principalmente de nós, entre a Troika e alguns anos depois, não termos reforçado a capacidade do Estado programar. Eu não acredito num Estado sem capacidade técnica de fazer o seu trabalho e devo dizer que nós, mesmo depois deste reforço significativo que o Estado teve em número de trabalhadores, continuamos bastante abaixo da média da OCDE em número de trabalhadores da administração pública. Porquê? Porque a organização de serviços complexos, e os serviços complexos são sempre aqueles que sobram para o Estado, seja no combate aos incêndios, seja na proteção civil, seja na segurança, seja na saúde, seja na educação, precisa de pensamento e de organização. E por isso o Estado perde muito mais, até financeiramente, quando é incapaz de prestar os seus serviços e, portanto, e para resumir, porque a pergunta no fundo era essa, se o caminho da reforma do Estado for no sentido de enfraquecer tecnicamente o Estado nas suas capacidades, eu sou contra, porque acho que está essa é a base até da burocracia que o Duarte Pacheco falou, porque se os ministérios não têm competências nas áreas financeiras, as finanças ainda vão exigir mais poder pronunciar sobre a capacidade orçamental daquelas contratações. E, portanto, nós devemos comparar-nos internacionalmente, perceber que não temos, ao contrário do que sempre foi dito, essa situação excepcional, onde tínhamos até era no equilíbrio entre o poder da administração central e da administração local, e agora precisamos de formar as pessoas, de lhes dar competências como fazem os privados, que não deixam, as pessoas não entram para uma empresa e ficam sem formação até ao fim da sua vida. Esse é que é o investimento que precisamos de fazer. Duarte, segunda ronda.
Eu posso fazer a ponte já para o debate seguinte, porque eu costumo ter como exemplo o município de Barcelona, a Câmara Municipal de Barcelona, que ainda por cima é gerida à esquerda e que tem um número de funcionários super reduzido face às câmaras similares portuguesas de Lisboa ou Porto. O que significa que eles conseguem prestar os serviços com muito menos gente e de uma forma muito mais eficiente. A Câmara de Lisboa precisa de 10 mil colaboradores. Tenho dúvidas se precisará. Se calhar, por ter lá 10 mil pessoas, é que se empatam tanto que os processos demoram anos a conseguir saírem de lá, quando não só obrigam a fazer outro tipo de coisas menos legais. E por isso é que temos que ir ao fundo da questão, doa a quem doer. E temos aqui o problema da contratualização. E isso tem que ser resolvido de vez. Hoje em dia, indo atrás do populismo fácil, de que somos todos uns malandros, todos os que estão no Estado, desde o diretor ao engenheiro, ao chefe de divisão, ao chefe de departamento, são todos um malandro, terminando depois no ministro ou no primeiro-ministro. As regras que se foram criando são de tal modo burocráticas, de contrapoder e de poder, que praticamente ninguém quer tomar nenhuma decisão. Porque, quer dizer, a responsabilidade é pessoal, é do seu património, é do dinheiro que leva para casa para dar alimentação à sua família, que depois tem que repor se alguma coisa só acontecer. Duarte concorda Isto com não a pode Mariana. acontecer. Concorda sobre a questão do enfraquecimento como risco, o enfraquecimento do Estado. Como é óbvio, quer dizer, perante E isto... acha que há esse risco? Há esse risco se efetivamente retirarmos todas as competências e as formas de atuar. O que nós precisamos é de um Estado ágil, é que as decisões sejam rápidas e sejam eficientes e que as respostas sejam dadas aos cidadãos. Não quer dizer que a resposta seja sempre positiva, naturalmente. Agora, as pessoas não precisam de estar 10 anos à espera de ter uma resposta de um problema que colocaram previamente. E isso tem que ser capaz. Como temos com um código neste momento de contratualização pública, é praticamente impossível a qualquer empresa pública, a qualquer ministério, a qualquer autarquia cumprir os prazos que tem para gastar os orçamentos que tem à sua disposição. O PRR é um bom exemplo, mas nós podíamos ir mais lá atrás. Quando nós falamos dos atrasos nas infraestruturas de Portugal, nas obras que são feitas e que nunca mais terminam, na CP, seja onde for, tem a ver com isso. Não quer dizer que as pessoas não tenham vontade de fazer, mas as regras que criámos são de tal modo complicadas que as coisas depois não funcionam. Vamos ao PRR, vamos ao tema europeu. Com a participação do deputado João Oliveira. Bem-vindo, João. Vou enquadrar esta questão do PRR em várias perspectivas, porque é preciso só sublinhar que há um prazo, basicamente falta um ano para o fim do PRR, e há um conjunto de investimentos que estão atrasados. O número de investimentos em estado crítico em Portugal triplicou em 12 meses, são 20% dos investimentos, nomeadamente há uma apreciação crítica da Comissão de Acompanhamento em relação à área da saúde, cuidados de saúde primário, cuidados continuados e paliativos. Se olharmos para a Europa, se houver um pelotão de 27 países, dividimos em 4 e Portugal vai no segundo pelotão dos países com atrasos. Pior está a Espanha ou a Polónia, ou a Suécia, a Bélgica, a Hungria, mas à frente de Portugal, melhor estão França, Dinamarca, Alemanha, Itália ou Estónia. A Comissão Europeia sugere acelerar a execução do PRR. João, como é que olha para as recomendações de Bruxelas neste domínio? Eu acho que as recomendações, em primeiro lugar, boa tarde a todos, aos ouvintes da Rádio Renascença também. Eu diria que as recomendações da União Europeia só nos dão metade, digamos assim, do retrato que nós precisamos ter à frente para podermos encarar as questões do PRR com a urgência que elas exigem e com o impacto que elas podem ter. Numa comparação, eu aproveito esta referência que fez, numa comparação com outros países, Portugal está num nível médio de execução. Temos entre cerca de 40% a 60% de reembolsos já garantidos e entre 28% a 40% de metas e marcos atingidos. E, portanto, há alguns países pior que nós, há muitos outros melhores que nós. O problema é que, do ponto de vista geral, a União Europeia faz um balanço de uma baixíssima taxa de execução do PRR. Ou seja, nós estamos num nível médio de execução, mas o problema é que o cômputo global não é bom. Aliás, o Parlamento Europeu está-se a preparar para discutir na próxima sessão plenária, na próxima semana, um relatório sobre as questões do PRR, e a conclusão é precisamente essa. Os Estados-membros da União Europeia não estão a aproveitar o PRR como deviam aproveitar. Portugal é um desses exemplos. Já passou cerca de 80% do tempo previsto para a execução do PRR, nós temos 9 investimentos concluídos num conjunto de 120. E 1 em cada 5 investimentos está em estado crítico.
E, portanto, o que isto significa é que muito dificilmente não haverá necessidade de outra reprogramação e, eventualmente, haverá até a tentação da parte do Governo de transferir financiamentos do PRR para projetos privados, apesar deles próprios também não terem uma perspectiva de concretização atempada. O que é que isto significa? Isto significa que Portugal tem que se bater por duas questões que neste momento são prioritárias e uma outra que devia ser considerada. A primeira é o alargamento do prazo do PRR. Nós já fizemos essa proposta, a primeira discussão que houve acabou por não dar sequência à proposta que nós apresentámos, mas houve vários ecos no Parlamento Europeu dessa proposta que nós fizemos de extensão do prazo para a utilização das verbas do PRR até 2028, porque isso permitia que o PRR pudesse ser executado, pudesse ser aproveitado até ao início do próximo quadro financeiro plurianual e, portanto, encaixava do ponto de vista do calendário com o próximo orçamento plurianual da União Europeia e permitia haver mais tempo para poder dar a utilização desses fundos, mas, sobretudo, Portugal tem que tomar medidas urgentes em termos de reforço da capacidade de planeamento, programação e execução do investimento público. Eu estava a ouvir o debate entre o Duarte e a Mariana a propósito das questões da burocracia e das dificuldades da burocracia dos investimentos. Isso é tapar o sol com a peneira. Nós podemos falar da burocracia, podemos eliminar a burocracia toda. Se continuarmos a não ter capacidade de planeamento, porque as estruturas públicas da responsabilidade, que têm como responsabilidade planear, planificar, projetar o investimento público, por simplesmente foram desmanteladas. A pouca capacidade de planeamento que existe em Portugal está reservada praticamente às autarquias. Ou seja, se nós não tivermos capacidade de planeamento, se nós não tivermos capacidade de execução do financiamento e do investimento público, de programação e execução do investimento público, particularmente se não tivermos capacidade produtiva que permita dar execução aos projetos que são aprovados, nós não sairemos deste buraco onde estamos. Cada vez que há um investimento que obriga à contratação internacional, aquilo que nós vemos é que os concursos públicos internacionais são lançados e não há empresas portuguesas em condições de concorrer. Isto é um exemplo da depauperação da capacidade produtiva de que nós precisamos para dar execução aos nossos investimentos. No momento em que há verbas em toda a União Europeia a serem utilizadas, a serem disponibilizadas pela União Europeia para a realização de investimentos como estes dos PRRs em cada país, isso significa que também há menos disponibilidade lá fora para vir a Portugal participar nos concursos internacionais. E o resultado está à vista. Não tendo nós capacidade produtiva nacional para dar resposta aos investimentos que temos que fazer, ficando dependentes das empresas estrangeiras, naturalmente numa circunstância em que essas empresas encontram nos seus próprios países atividades e projetos para executar, não vêm a Portugal e João, nós já volto a si. executar o investimento público. Já volto a si. Vou aqui ouvir a Mariana e o Duarte. Mariana, só sublinhar que o Governo diz que consegue executar todas as subvenções até ao final de 2026. Houve agora uma reprogramação, agora aprovada em maio em Bruxelas. E só para não falarmos no vazio dos números, estamos a falar de questões concretas, como, por exemplo, a habitação, onde Bruxelas tem, por exemplo, sérias dúvidas sobre a capacidade de cumprir os prazos do PRR. Bem, 3 notas. A primeira, para dizer que os factos mostram que, ao longo do último ano, as condições de execução de fundos comunitários e do PRR se deterioraram. Isto não significa que não houvesse dificuldades antes, pelo contrário, elas existiam, mas a recuperação, por exemplo, que foi feita quanto aos investimentos críticos entre 23 e 24, não foi feita de 24 para 25, pelo contrário, de 24 para 25 as condições deterioraram-se. E mais, isto acumula com uma execução financeira de fundos europeus no seu global em Portugal de menos 2.700 milhões de euros em 24, face ao ano de 23. E, portanto, não é verdade que todos os problemas resultem de decisões anteriores. Há uma deterioração da capacidade de execução de fundos comunitários ao longo do último ano. E eu acho que isto tem 2 explicações. Uma é política, e eu não vou fugir a ela. Porque quando um governo inteiro passa o tempo todo a dizer que o problema está resolvido, porque o problema era a incapacidade do governo anterior, isto significa que todos os múltiplos problemas, e eu posso aqui relatar muitos dos que o João aqui identificou, dos concursos desertos, muitos das capacidades que são... O PRR é muitíssimo exigente do ponto de vista das demonstrações que têm que ser feitas a Bruxelas da execução deste dinheiro. Era suposto ser mais simples que os fundos de coesão, mas na prática acaba por não ser. E muitas vezes, para uma Câmara pequena, que tem que fazer 2 centros de saúde, isto significa uma capacidade técnica que não tem para fazer este tipo de investimentos. E o mesmo para pequenas e médias empresas e assim sucessivamente. Mas quando nós identificamos um problema político de incapacidade dos anteriores ministros ou o que seja, nós libertamos toda a gente
de assumir as suas responsabilidades. Portanto, em parte recusa essa ideia. Eu recuso essa ideia. Em relação ao governo anterior, não, ao governo porque socialista. os problemas são completamente transversais. Os problemas são um plano que foi desenhado para um período de crise financeira a ser aplicado num período de altíssima inflação. Um programa que era suposto ser implementado num período de crise a ser aplicado num período de rupturas brutais da cadeia de abastecimento e de crise energética. E como o PSD, no passado, disse que era só problema político, que era um problema político, e aliás passou o ano todo a dizer que tinha ultrapassado o problema político, não se confrontou com as dificuldades que existem, são reais, têm impacto na capacidade de fazer contratação pública neste momento, na falta de mão de obra que o país tem e que todas as empresas relatam, e no desmantelar, de facto, de toda a capacidade da nossa indústria de construção civil ao longo dos últimos anos. Hoje o Presidente do Conselho Europeu, uma entrevista, enfim, à concorrência, sim, abre a possibilidade de, no fundo, dos investimentos do PRR terem lugar no quadro do quadro financeiro plurianual, o que significava um prolongamento. Eu relembro que o governo do Partido Socialista solicitou, logo quando a inflação começa a subir, esse congelamento no tempo, porque era evidente que estas consequências nós temos na habitação, em algumas situações, aumentos de preço na ordem dos 30%. É evidente que isto significa que os concursos ficam desertos e que têm que ser repetidos e, portanto, o prazo tem que ser prolongado, mas nós precisamos de deixar de olhar para tudo como um problema meramente político e das suas lideranças, porque, na minha perspectiva, o Governo desvalorizou os problemas reais de implementação do PRR, desinvestiu no seu acompanhamento porque considerou, provavelmente, que apenas os seus lindos olhos, para utilizar uma expressão popular, resolveria o problema. Concorda, Duarte? Não. O que é natural também nesta matéria. Primeiro, a crítica que foi feita foi à gênese e à criação do próprio modelo, porque entendemos que, e temos uma visão diferente, que é normal, não estaríamos na mesma bancada, que grande parte do PRR, no modo como o governo anterior o apresentou, está vocacionado para o setor público e nós entendíamos que ele devia ser para alavancar a economia do setor privado. É onde a execução está pior. E, portanto, mas essa era a nossa primeira grande divergência e que pusemos em causa. Depois, a questão da burocracia, mas isso, independentemente daquilo que está em vigor do Código de Contratação, são também regras europeias extremamente apertadas. Agora, não se podem desvalorizar realmente problemas estruturais que existem na economia portuguesa e que o João salientou e bem. A ausência da capacidade produtiva na habitação é o melhor exemplo. As autarquias lançam os programas e ficam muitos deles vazios porque não há empresas disponíveis para agarrar esses projetos e pô-los em marcha. E, portanto, temos um problema de capacidade produtiva. Já o planeamento, sendo verdade que nós improvisamos muito e planeamos pouco, mas ao mesmo tempo temos empresas públicas, por exemplo, pensar nas infraestruturas de Portugal, em que esse planeamento está efetivamente concretizado. E os projetos são feitos internamente e até estão feitos. Mas depois há uma incapacidade de os pôr em prática, nomeadamente com este Código de Contratação. Então não vale a pena Bruxelas pedir a aceleração, porque é difícil. Não, é melhor mudar o prazo? Nós podemos pedir para ter um prazo maior. Devemos, não é? Devemos pedir, porque ainda por cima é do próprio interesse da União Europeia. Quer dizer, se fosse um caso, um país ou outro, ok, olha, foram incapazes de pôr em causa, pôr em prática o programa. Quando isto é transversal a N países da União Europeia, a própria União Europeia tem que perceber ou quer que isto alavanque a economia europeia ou não. Se quer, vai ter que prolongar o prazo, não tem qualquer dúvida para o efeito. E é muito interessante ver neste relatório da semana passada da Comissão como abre até já a porta a outros setores, solicitando que se passe, por exemplo, até para a área da tecnologia, da inovação e da defesa. Não é por acaso que isso também lá aparece na lógica de querer utilizar outro rendimento, outro fim a estes fundos. Mas isso só será possível, imagino, reprogramar isto para investir na área da defesa
não é em 400 dias, que é o que falta para o termo do programa. Significa que já estão a abrir a porta a um alargamento do prazo. João, para terminar, quando Bruxelas fala dos obstáculos administrativos e regulamentares, não está a fazer uma autocrítica em relação à burocracia que propriamente Bruxelas impõe aos processos? Eu julgo que isto é uma crítica que vale nos dois sentidos, ou seja, é uma faca de facto com dois gumes. Portanto, implica cortar constrangimentos e dificuldades e limitações, em alguns casos até administrativos, que a própria União Europeia estabeleceu para o funcionamento do mecanismo de recuperação e resiliência em que encaixam depois os planos nacionais, os PRRs, como resulta também de uma apreciação que em concreto é feita em relação a Portugal. Mas eu julgo que em relação a Portugal o problema não é de facto o da burocracia. Vamos ver uma coisa, há um aspecto em que eu sublinho, acrescento àquilo que foi dito, pelo Duarte. O Código da Contratação Pública, que foi uma invenção da maioria absoluta de José Sócrates, que o governo de Passos Coelho e Paulo Portas ainda tornou pior, transformou o investimento público em Portugal num verdadeiro calvário. E transformou o investimento público em Portugal num verdadeiro calvário, com a ideia de que, se dificultar, se obstaculizar, se fizer contravapor ao investimento público, há espaço para o investimento privado e tudo pode ser feito por via do investimento privado. Ora, é exatamente o oposto. Porque o investimento público é feito com capacidade de execução, particularmente com capacidade de execução nacional. Se entravam as condições do ponto de vista legal, administrativo, para o investimento público, é tudo o resto, é toda a atividade económica que fica prejudicada. E nós continuamos a ter um Código da Contratação Pública que parte de um princípio de suspeição relativamente ao investimento público e que permite todo o tipo de intervenção e de interferência e de bloqueio do ponto de vista legal e administrativo. Agora, em relação ao PRR, é absolutamente essencial, eu insisto nesta ideia, é absolutamente essencial cruzar aqueles três elementos. Extensão do prazo, porque com este prazo já passou 80% do prazo de execução do PRR. Nós temos um último período, 20% de execução do PRR, para executar 111 investimentos, quando até agora executámos 9. Ou seja, em 80% do tempo ficaram concluídos 9 investimentos, temos 20% do tempo. Temos 66% de medidas em estado crítico. Exatamente, e a questão que a Mariana referia é verdade. O número de investimentos considerados em estado crítico agravou-se nos últimos 12 meses. E o que isto significa é que nós não estamos a fazer uma trajetória que seja de convergência no sentido da aceleração da execução do PRR no sentido positivo. Aquilo que nós estamos a verificar é que, com a passagem do tempo, as coisas vão ficando cada vez em um estado pior e mais preocupante. O Governo já fez esta segunda reprogramação que foi feita pelo Governo do PRR, já fez opções que são completamente contrárias ao nosso interesse, mas que são o Governo a ajeitar-se às circunstâncias. Tínhamos previsto investimentos, por exemplo, em relação às questões dos transportes, em relação ao metro, em relação a um conjunto de investimentos, inclusivamente na habitação, que se chega à conclusão que precisavam de medidas mais robustas para poderem ser concretizados. O que é que o Governo faz? Como não quer tomar essas medidas mais robustas para garantir esses investimentos, substitui a realização desses investimentos, particularmente aqueles que têm a ver com o investimento na construção de infraestruturas, pelo quê? Pela aquisição de equipamentos. Porque é mais fácil comprar aquilo que já está feito por outros do que fazer no nosso país aquilo que é preciso fazer. Esta segunda reprogramação foi feita pelo Governo, vai completamente ao contrário daquilo que nós precisávamos. E era preciso, e com isto concluo, era preciso que o Governo tomasse, de facto, medidas que fossem ao fundo do problema. Se o aproveitamento do PRR não está a ser feito, porque nos falta capacidade de planeamento, de programação e de execução do investimento público, tomem-se as medidas para que esses problemas sejam ultrapassados e bata-se o Governo para a extensão do prazo. Porque com isso que vai ser considerado, eventualmente nós conseguimos mesmo aproveitar o PRR para aquilo que ele pode fazer falta ao país. Obrigado, João. A Mariana e o Duarte, que vão abanando a cabeça, vão certamente trazer este tema mais à frente noutras semanas do Casa Comum. Muito obrigado.